Olá, começando mais uma edição do nosso CrefCast. E o programa de hoje vai debater a gestão pública do esporte e a importância da inserção do profissional de educação física. E para conversar conosco, o secretário executivo de esportes do governo do estado de Pernambuco, o secretário Luciano Leonídio. Secretário, bem-vindo ao programa CrefCast. Seja bem-vindo ao lado do secretário. Professor da Universidade Federal de Pernambuco, Henrique Cole, professor Tchê. Bem-vindo, professor. Eu que agradeço. O secretário Luciano Leonídio, ele é graduado em Educação Física, mestre e doutor em Educação, atualmente secretário executivo de esportes do governo de Pernambuco, assessor e consultor de instituições esportivas, tem vasta experiência na concepção e construção de projetos na área esportiva, no âmbito de políticas públicas, projetos sociais, clubes esportivos, federações, ligas, organização de eventos, dentre outros. Recebemos com muito prazer, secretário, no nosso CrefCast pela primeira vez. Isso. Eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui ao lado do nosso professor Tchê, amigo de longas datas, e para comunicar, né? Conversar, debater com toda a comunidade da educação física, uma área na qual a gente gosta tanto, né? E cada vez mais que a gente consiga dialogar, consiga trazer esse debate, é importante para mim, enquanto profissional, e para todos nós. Então, para mim é um prazer muito grande. Maravilha, bem-vindo. O prazer é nosso. Secretário, quais as ações, os projetos da Secretaria de Esportes na sua gestão? Então, ela talvez é uma pergunta que poderia durar uma semana só de resposta, né, de tantas coisas que a gente tem pensado, articulado e desenvolvido, né? Eu acho que perante o governo do estado, o esporte tem se colocado num espaço privilegiado, num espaço que demanda muita atenção, né, não só pela secretaria de origem, a qual está vinculado, na Secretaria de Educação e Esportes, mas especialmente pelo poder de intersetorialidade, né, que você consegue se articular com a saúde, com a cultura, com o desenvolvimento social, com outras áreas, né, da estrutura da dinâmica do próprio governo, e aí isso nos coloca numa condição de articular e desenvolver projetos, não só dar conta daqueles que já existem, né, como também visualizar novas possibilidades. Enquanto, vamos dizer assim, principais eixos, né, obviamente que ele parte daquela própria distribuição historicamente acumulada, né, academicamente tanto falado do esporte, quanto o esporte educacional, participação e de alto rendimento, que a Lei Geral do Esporte agora está trazendo outras nomenclaturas, né, mas que no final, né, o produto acaba sendo com o mesmo indicativo, né? Então, projetos desde aqueles que são decretos, né, estaduais, como Bolsa Atleta, né, como Bolsa Atleta, para quem não conhece, né, é aquele pagamento de uma bolsa mensal aos atletas, desde aqueles que estão na fase ainda educacional até os que estão em alto rendimento esportivo, né, que estão dentro do time PE, não só para os atletas, mas para os treinadores também. Programas como Passaporte Esportivo, né, que financia, né, as passagens aéreas para os atletas disputarem competições em nível regional, nacional, internacional, e que a gente acredita muito que é uma base para o futuro Bolsa Atleta, né? Talvez o atleta está desenvolvendo, participa do passaporte esportivo, recebe a sua condição de participar numa competição nacional, por exemplo, e aí com isso se credencia para no ano seguinte receber o Bolsa Atleta, né? Programas que já são, assim, historicamente muito bem constituídos, como o programa Jogos Escolares de Pernambuco, sim, já acontece há muitos anos, e cada ano que passa a gente vem aperfeiçoando, né? Já anunciar aqui em primeira mão que Recife vai sediar os Jogos Escolares Brasileiros de 2024, né? Já tem então, data? Já tem, no segundo semestre, né, ainda não tem a data exata, mas é mais ou menos nesse período entre outubro e novembro, que é o que está acontecendo. Aconteceu, né? Agora, vai acontecer agora em 2023, como também nos anos anteriores, foi mais ou menos nesse período. Santos Dumont? Aí na região, aí tem os locais lá, locais. Tem vários locais de competição. Certamente vai ser um evento muito interessante para toda a comunidade pernambucana e trazer o país todo para cá. Maravilha, né? Importante. Para além disso, né, em outras áreas, o Centro de Formação Esportiva, né, a gente criou, né, agora, lançamos no último dia 22 de maio, no aniversário de 10 anos da Arena Pernambuco, fizemos o primeiro núcleo do Centro de Formação Esportiva, cuja é uma metodologia de ensino de esporte específico para aqueles alunos, aquelas crianças entre 7 e 12 anos. Né? Então é uma proposta na qual o aluno ele não faz a modalidade X ou Y, ele não se inscreve no futsal, ou no basquete, ou no vôlei, ou no judô.
Ele tem a oficina de esportes coletivos, ele tem a oficina de esportes individuais, lutas, ginásticas, apoio socioeducacional, no sentido de trazer cada vez mais a possibilidade de uma formação generalista em relação ao esporte, você ter acesso a vários mecanismos, a vários processos, modalidades, enfim, como também possibilitar uma ampliação do repertório motor, desenvolvimento motor, que aí a partir de 13 anos em diante, tal qual boa parte da literatura e aquela que a gente acredita enquanto desenvolvimento da política pública, né, dê a condição dessa criança e, enfim, desse futuro atleta, assim de desejar, escolher a modalidade, a atividade que mais lhe agrada. Mas começamos na Arena de Pernambuco. Temos agora o segundo núcleo que foi inaugurado no último mês de setembro no Parque Centro Esportivo Santos Dumont. E temos agora, em breve, né, já, vão ser mais 10 novos núcleos no interior do estado, em parceria com os próprios municípios, né, que é uma coisa que a governadora Raquel Lira tem colocado para a gente, de sempre trabalhar no sentido do regime de colaboração com os municípios. Porque, no final das contas, na maioria das políticas públicas são executadas pelos municípios, e não é particularidade de esporte. Na educação, na saúde, no saneamento básico, em outras áreas, isso é de acordo com os municípios. Então, o Estado estrutura, pensa, articula e desenvolve em parceria com os municípios. Então, isso é informação esportiva. A partir desse processo metodológico diferente, que a gente tem fundamentado, tem trabalhado com muito cuidado em relação a isso, que a gente quer que seja uma política de Estado, né, que se mantenha, né, ao longo do processo, especialmente por a gente acreditar de que existe uma discussão até da própria dinâmica da pirâmide esportiva, de que os clubes vão dar conta disso, ou as escolas vão dar conta disso, né, e a gente percebe que acaba nem sendo tanto um nem para o outro, ele transita em alguns momentos, e aí a função do Estado enquanto política pública de trazer para si, aproximar e desenvolver algo que seja para sustentar, né, a dinâmica do desenvolvimento do esporte no estado todo. Então, e pensando também que o estado compreende de Recife até a última ponta lá do Sertão, em Afrânio, Petrolina, para poder a gente desenvolver de fato e aproximar os projetos na toda a população do estado, que tem quase 10 milhões de pessoas para serem atendidos com o esporte. Então, para além de transcender, vamos dizer assim, um legado estrutural, né? A gente conseguir fazer um legado cultural de forma com que fique impregnado nas pessoas, na população pernambucana, a importância da atividade física, a importância do esporte e lazer, incluir isso a partir do hábito, a partir do dia a dia, ser algo inquestionável, especialmente em relação às políticas públicas, né? Assim, sendo bem geral em relação aos projetos, trazendo alguns exemplos, mas é um trabalho bem cansativo no sentido da proposição, mas muito gratificante ponto da execução dos resultados que a gente começa a mensurar e que, obviamente, com o passar do tempo vai mensurar ainda mais. Gostaria de aproveitar, antes de fazer a pergunta, contextualizar também um amigo de longa data, o secretário aqui, queria saudá-lo de maneira informal e, no âmbito formal, registrar a satisfação porque a presença do professor Luciano Leonídio, enquanto secretário, sem nenhum demérito a qualquer outra perspectiva, a qualquer outro caminho, ele é resultado de uma culminância da oralidade da área da educação física. Em alguns diálogos pré-existentes, inclusive no nosso CREF 12, em diálogos com associações, federações, etc., as pessoas estavam normal em transição de governo. Quem seria o nome? Quem seria signatário de uma boa representação? E o nome do professor Luciano apareceu a partir de muitas vertentes da educação física de maneira espontânea. Passa algum tempo, temos aí o professor Luciano Leonídio, enquanto profissional de educação física, com acúmulo na área de gestão e também de origem de projeto social, ou seja, uma pessoa que tem toda a condição de fazer um exercício de alteridade. E nessa largada já participou de audiência pública, sentando com os pares, fez aí um exercício, vou assim chamar, ele vai corrigir aqui, de escuta descentralizada. Eu gostaria de saber como é que ele está lidando com a expectativa das instituições de formação, das associações, das federações, porque é um nome muito querido e unânime, e eu não quero parecer prepotente
na minha colocação. Quem me conhece sabe que eu sou muito racional nas ponderações, mas quando eu falo unânime, assim, vertentes representativas dizendo, é um bom nome, que bom, que bacana. E aí ele vai para essa escuta descentralizada, contemplando Pernambuco na sua imensidão. E como é que ele está conseguindo lidar, né, porque são muitas demandas, evidente, para qualquer que fosse o gestor, a gestora, e principalmente com essa alteridade com a área que está assim num momento de entusiasmo, e quando eu falo isso não é demérito em qualquer marco temporal ao longo do tempo no nosso estado, mas está com entusiasmo assim, poxa, tem um profissional lá, é experiente na área de gestão, tem produtos entregues aí, tem boa experiência, escuta, dialoga. Então, como é que é isso, Luciano? Estou falando isso com muito respeito, né, ao que eu tenho escutado aí de muitos quadros aí da nossa área. Então, Tchê, obrigado aí pelas palavras, mas de antemão, a gente acredita que a política pública que não necessariamente o que passou não serve. Sim. Né? Então, assim, a gente escuta muitos relatos em alguns espaços de que, assumimos agora, então daqui para trás nada serve, agora daqui para frente. E aí o nosso movimento foi um movimento diferente, no sentido de entender o que estava posto. A gente tem muitas políticas que estão muito bem consolidadas, algumas eu citei agora há pouco, são decretos de lei, então já são políticas de Estado, então o Pernambuco tem isso garantido, né? E aí, o primeiro movimento, na nossa concepção, tem que ser um movimento de escuta. Então, no início de janeiro, eu estava, né, enquanto diretor-geral da Arena de Pernambuco, então eu comecei o ano, né, não na Secretaria Executiva de Esporte, mas com uma demanda aqui em outra secretaria, que é de Turismo e Lazer, né, capitaneada pelo secretário Daniel Coelho. E aí, em meados de abril, a governadora nos convidou para assumir a Secretaria Executiva de Esporte, que é uma pasta vinculada à educação e que até então estava sem a sua representação. Nessa vinda para a Secretaria Executiva de Esporte, o movimento de escuta se deu a partir de um evento muito simples, né? Realizamos um fórum de gestores de esporte e lazer, onde convidamos os gestores de projetos sociais, enfim, de gente que tenha algum vínculo institucional relacionado ao esporte, obviamente, como também com os secretários, os diretores ou os gestores, enfim, o cargo que o valha em relação aos municípios. Então a gente fez o convite a todos os municípios e a esses gestores. E aí com isso 3 edições. Uma edição em Recife, que foi no nosso prédio lá da Secretaria de Educação, lá na Várzea, para contemplar Recife, região metropolitana e a Zona da Mata. Um em Caruaru, no Agreste, que aconteceu lá na Faculdade A6, e um em Salgueiro, também na GRE, lá de Salgueiro, para poder contemplar o sertão. A gente ficou muito feliz porque dos 184 municípios de Pernambuco, 111 estiveram presentes. Ótimo. Então, assim, era uma referência muito grande para um convite que foi feito com aproximadamente 10, 15 dias antes em relação ao evento. Então, houve uma adesão muito grande, né? Também uma adesão muito importante em relação à questão das próprias universidades, né? Antes de estar no governo do estado de Pernambuco, eu estava numa universidade federal, mas que não era do estado de Pernambuco. Mas você vê algumas iniciativas, não só das instituições públicas, comunitárias, mas como também as instituições privadas, se colocando à disposição para poder fomentar esse diálogo. E, além disso, o próprio Conselho, né? O Conselho Regional de Educação Física, em todo momento, sempre se colocou à disposição para poder discutir, debater, nunca no sentido de, como algumas pessoas até perguntam, né? De como é a proposição, enfim, olha, é exatamente essa palavra, é sempre proposição, sempre se colocar disponível para criar disponibilidade, vamos dizer assim. Então, e aí isso, nesse evento, que é um evento muito simples, né? Você dava um microfone para as pessoas tinham um tempo X para poder colocar suas angústias, as suas inquietações, e uma das coisas que a gente mais ouvia era que o agradecimento por estarem sendo ouvidos, né? E aí isso nos colocou, de certa forma, com um grau de preocupação, né? Então, ou seja, a gente precisa, esse momento, ele não pode ser um único momento, a gente tem que ouvir em outros fóruns e outras vezes em uma prática sistemática. Agora, este fórum, por mais incipiente que ele tenha sido, né, ele teve uma representatividade de gente, de instituições muito grande, no qual nos deu a possibilidade de ouvir coisas que estavam funcionando muito bem, obrigado, que precisaria de um ajuste aqui e acolá, mas que tinha um ponto positivo a ser potencializado, como também enxergar lacunas que a gente de fora não consegue perceber.
né? Ou que alguém da capital não consegue perceber do interior, como também o inverso. O pessoal do interior não consegue perceber da capital. Então, esse movimento de escuta nos dá uma base muito interessante para poder planejar o que vai ser feito, né? Especialmente num primeiro ano de governo. Né? Porque num primeiro ano de governo, para quem de repente não conhece como funciona a esfera pública, a gente está executando um orçamento e um planejamento que foi aprovado na própria Assembleia Legislativa no ano anterior. Em outra gestão. Em outra gestão. Então você tem que continuar conduzindo, enfim, o processo normal, mas ao mesmo tempo começar a se organizar para os próximos 4 anos, um planejamento de 4 anos, porque no próximo governo, o primeiro ano também vai ser tal qual foi esse para a atual gestão. Isso. Então, quando você fala isso, baseado, sustentado, né, a partir de uma fala da própria representatividade da população e da comunidade esportiva, isso ganha uma força muito maior. Isso. E aí, consequentemente, os erros, com certeza, eles vão existir aqui e acolá, vão aparecer. Por outro lado, a probabilidade diminui muito a partir do momento que você valida essas questões. Além disso, além do próprio processo de escuta, também houve o processo inverso, que é o processo de fala, né? Porque muitas vezes projetos da secretaria ou ações e possibilidades para se desenvolver, captar recursos relacionados à atividade esportiva é completamente desconhecido por parte da comunidade esportiva. Mesmo questões consolidadas como lei de incentivo ao esporte, por exemplo, ainda é algo muito distante. Então nos coloca no sentido de também ser, vamos dizer assim, comunicador, né, em relação a como eu estabeleço os processos. Como é que eu posso ir atrás? Como é que o meu município, lá no Sertão do Pajeú, lá no Agreste Meridional, pode concorrer a isso, pode participar daquilo? Como é que meu atleta pode ser bolsista? Como é que eu peço um apoio para isso ou para aquilo, né? E da mesma maneira que se o Estado tem essa capacidade intersetorial, né, entre as outras secretarias, da mesma maneira são os municípios. Que tem alguns que estão junto com o turismo, outros estão com a educação, outros estão com cultura, outros estão com lazer, outros estão com a Secretaria de Administração. Cada um tem um arranjo interno. E a partir do momento que a gente consegue aproximar dessa realidade e o planejamento seja de acordo com a demanda da população, isso para a gente teve uma relevância muito grande. Isso no início do ano, início da gestão, a nossa gestão começou em abril, né? Agora, recentemente, capitaneado pela governadora Raquel Lira, foi feito um processo chamado Ouvir para Mudar, que é justamente o plano plurianual da gestão, né, da governadora, junto com a Priscila Krause, no qual foi feito toda uma rotatividade desta feita mais ampliada para outras áreas e tudo bem. E que para a gente foi muito interessante também, porque algumas coisas ratificavam o que a gente tinha escutado, né, lá atrás só com a comunidade esportiva, e outras, há algum conflito aqui que a gente precisa alinhar para poder, de fato, tanto um lado ser beneficiado como o outro lado também, e a gente conseguir, de fato, atender a população. Então, esse movimento, obrigado, Tio, pela oportunidade, foi bem interessante para a gente desenvolver o planejamento. Você falou agora há pouco da lei de incentivo ao esporte. Como é que está a gestão com relação à lei de incentivo ao esporte? Isso, a gente tem 2 tipos de lei de incentivo, né? Tem a lei de incentivo federal, né, que é lei desde 2006, e tem a lei de incentivo estadual, que é desde 2015. Né? Hoje a gente está num processo, para ficar claro também para as pessoas, a Lei de Incentivo ao Esporte, ele é um programa advindo ou vinculado à Secretaria da Fazenda, porque é uma lei de renúncia fiscal. Então, como é uma lei de renúncia fiscal, onde o patrocinador que aportar um recurso deduz parte disso, né, do seu imposto, no caso do Estado, do ICMS, né? Isso automaticamente demanda uma articulação junto com a Secretaria da Fazenda, e a Executiva de Esportes fica responsável pela questão técnica do edital, da seleção, do monitoramento dos projetos, enfim. Então é um diálogo muito tranquilo, a gente consegue dialogar bem, está agora em desenvolvimento para poder lançar o próximo edital, que vai repercutir nos projetos envolvidos em 2024. Então é algo que, assim, é uma conquista da comunidade esportiva pernambucana, é uma lei, né? Ela tem que ser efetivada, não é ao meu critério assim, tem que ser fazer, não tem jeito. E aí, e que atinge muita gente, né? Atinge muitos projetos bastante interessantes que vão desde escolinhas a eventos nacionais que são trazidos para Pernambuco em função desse recurso. Então, ela é bem importante e está encaminhando o processo. Quando a gente fala da lei dos projetos, né, que são inúmeros, tanto o estadual como o federal,
nosso podcast é assistido e ouvido por muitos estudantes, muitas, né, pessoas que tocam projetos, e tem essa questão da dificuldade do acesso a recursos públicos. Como é que você poderia orientar e falar diretamente para essas pessoas que eu digo, envolvidas com esporte, estudantes, profissionais e até associações, federações, não é? Que têm dificuldade em elaborar o projeto? Existem dicas de como elaborar bons projetos para ter acesso aos recursos? Eu entrei nessa área em função dessa lacuna. Né? Enquanto estudante de educação física, a maioria, pelo menos até certo tempo atrás, das pessoas que escolhiam a educação física como área de formação, via de regra porque tinha alguma aproximação com alguma modalidade esportiva, com alguma atividade. Então era com a capoeira, com o judô, com o atletismo, com o karatê, com o futebol, enfim. E isso, com o passar do tempo, meio que vem se perdendo. Né? Algumas pessoas têm entrado com a área da saúde, com a musculação, dada a importância que ela representa no mercado hoje, mas que, de certa forma, impacta naquela pessoa que entrou com um desejo de atuar na área esportiva, se perde. E na hora que sai sem qualquer tipo de vínculo. Então a gente hoje, às vezes, tem dificuldade de contratar pessoas para atuar na área esportiva. Isso já é um elemento muito, assim, importante. Isso eu estou falando na ponta, na execução, no treinamento, na escolinha, na aula, etc. Quando se vai para a gestão, isso ainda piora. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho noção de onde o que é que eu posso fazer. Eu tenho minha escolinha de futebol aqui, que eu dou aula na comunidade, como é que eu posso captar recursos para poder fazer isso? Seja um recurso público, um recurso privado, patrocínio, lei de incentivo federal, lei de incentivo estadual, enfim. Porque tem tanto projeto bacana, tanto ex-profissionais, inclusive. Sim, né? e assim, eu recebo diariamente muitas demandas desse tipo. Sabe? Projeto social que tem uma intervenção extremamente significativa, mas que não tem um CNPJ. Que a gente não pode fazer um convênio para poder auxiliar na atividade. Ou que até tem uma federação esportiva que está mais do que comprovada a importância da sua modalidade e a intervenção que ela faz no Estado, mas ela não tem as certidões negativas de Receita Federal, de FGTS, Caixa Econômica, enfim, para poder conveniar com a entidade pública. Logo, a gente não consegue fazer qualquer tipo de fomento. A título de exemplo, Recife recebeu, capitaneado pela Federação Aquática de Pernambuco, no finalzinho de abril, início de maio, o Troféu Brasil de Natação, que é a competição mais importante do calendário da natação nacional. Foi em Recife, lá onde tem a secretaria, que é no Parque Centro Esportivo São José Dumont. Perfeito. Foi feito um fomento do Estado, um pagamento, para poder custear o projeto, uma vez que a federação tinha todos os documentos necessários, e isso foi feito um contrato de inexigibilidade, porque não há outra federação de natação no estado de Pernambuco. Então, eu acho que se fosse dar uma dica, né, a primeira coisa é entender as oportunidades. Né? Sim. É entender. Né? E aí, para entender, o primeiro elemento eu preciso estar documentalmente constituído. Perfeito. A entidade ela tem que existir, ela tem que ter atestado de capacidade técnica, ela tem que comprovar suas intervenções, o que é que ela já fez, o que é que ela faz atualmente. Então, foto, registro, matéria de internet, notícia de jornal, enfim, o que tiver de material essa compilação, guardar, arquivar, que isso é importante. E bem como se está constituída documentalmente, você ter todas as certidões. Então não ter problema de dívida trabalhista, não ter problema de FGTS, não ter problema na Receita Federal, porque aí em função disso você consegue ter recurso público, seja de ente estadual, municipal ou federal. Para além disso, muitas empresas privadas que têm o seu recurso de repasse direto também olham por esse lado. Então, dificilmente uma empresa grande vai aportar um recurso num projeto social, por melhor que seja, que não está constituído documentalmente. Eu gostaria de falar um pouco disso. O que acontece? Sem generalizar, para que minha fala não vire um pretexto. Inclusive o Luciano, antes de estar na condição de secretário executivo, pessoa muito requisitada aí, inclusive alguns setores que eu faço parte, tivemos o prazer de ter a colaboração voluntária do professor Luciano, gratuita, acessível, e muitas vezes com pouquíssima, e falo isso com todo respeito, pouquíssima adesão. A gente chega para a comunidade, qual a melhor comunidade que eu estou falando de uma maneira bem geral, tá? Setores que têm alguma afinidade, qual é o melhor dia
qual é o melhor horário e qual é a demanda. Vamos aprender junto. E não é porque ele está aqui não, extremamente didático, acessível e tal, e pouca adesão. E aí por que eu estou colocando isso? Tem uma romantização da gestão, muitas vezes, de ser a pessoa, e eu estou falando de uma maneira bem genérica, que centraliza e que ficou e resistiu, e naqueles tempos, e foi o marco zero daquela temática, e muitas entidades, de fato, elas não estão organizadas, ou pior, e aí vou assumir a responsabilidade que eu vou falar novamente, não querem se organizar. E aí pressionam, muitas vezes, seja o gestor, a gestora que for, município, estado, queria que ele colocasse um pouco dessa impressão, né, desde a época de estudante, depois profissional, se ele ainda vê esse quadro de maneira muito ampliada, se reduziu um pouco, se reduziu bastante, porque assim, esporte muitas vezes é um fenômeno social tomado muito como vetor de assistencialismo em alguns ambientes da nossa sociedade. E isso vai gerando uma zona de conforto, vai acontecendo, e de repente ele coloca algo muito simples de início, mas que é fundamental, se constitua enquanto entidade de direito. Exista, tem um ponto de luz em algum lugar, CNPJ, por favor. Né? E a pessoa que indica isso, o secretário está dificultando, não tem habilidade, está burocratizando, cadê a sensibilidade? Então eu queria que ele falasse um pouquinho disso, porque temos aí bons quadros que seguem se acumulando na área da gestão, vamos assim colocar, oportunidades interessantes, fomentos interessantes, e muitas vezes não são preenchidos, e algumas pessoas impedindo que outras pessoas que queiram, de repente, desenvolver aquela pauta possam estar encaminhando demandas. As duas palavras que eu mais escuto na secretaria são me ajude. Então, me ajude, a gente tem um projeto X, um projeto Y, um projeto, enfim, né? Só que o serviço público, né, na verdade, o entendimento não é me ajude. É a gente entender se é uma demanda legítima para atender a população. Não tem a questão não é uma ajuda, é uma obrigação. Isso. Só que para a obrigação, de fato, ela acontecer, ela tem uma demanda, né? Que parte de um recurso aprovado, que parte de uma execução, que parte muitas vezes de um processo licitatório, que parte de um fomento, um repasse, alguma coisa, mas que demanda a aplicação com responsabilidade, bem como a avaliação do que foi aplicado, seja da avaliação técnica, seja da avaliação das contas. Sim. Né? E aí tem muitas entidades que acompanham isso, né? O Ministério Público, o Tribunal de Contas, etc. Isso. Ele está sempre acompanhando, porque é o dever dele fazer isso. São os órgãos fiscalizados. Exatamente. Então, assim, a gente precisa ter um grau de entendimento de como é que funciona essa estrutura para poder fazer. Então, eu preciso de uma bola. Você recebeu um dia desse, professor, eu preciso de umas bolas para a gente fazer a final dos jogos internos de uma escola. Uma escola pediu, uma escola pública. Eu disse, olha, a gente não tem bola aqui. A gente tem o material de consumo que a gente tem na secretaria é pelos projetos que acontecem aqui. A gente pode até eventualmente emprestar o material, mas eu não tenho. Né? Agora, professor, qual é o nome da sua escola? Aí falou o nome da escola. Aí eu busquei no banco de dados, olha, professor, vê só. A sua escola, ela recebeu X mil reais em relação ao Investe Educação há 2 meses atrás. Né? E ao que consta aqui da lista de material solicitado, foi feito integralmente com o mobiliário da sala dos professores, que é extremamente válido e eu acho extremamente importante. Mas não foi prioridade para o senhor. Acho que a gente precisa também ter esse interesse, ter esse entendimento para que o esporte se torne prioridade também para outros gestores que não são da área esportiva. Porque o discurso de que o esporte é importante, o discurso de que acontece, o discurso disso, aquilo, ele é muito vasto. Argumentar o esporte é muito fácil. Implementar nem sempre, haja vista que há sempre uma desculpa para poder fazer. Porque ele é como se fosse a segunda atividade mais importante, né? Como tem até o comentarista italiano que diz que o futebol, eu acho que o futebol é a atividade mais importante dentre as menos importantes. Né? Fazendo um paralelo, é como se o esporte fosse a segunda atividade de todo mundo. Por ser segunda, ele está sempre presente no pódio. Mas
não ser a primeira ou não ter um grau de prioridade disso é algo para a gente começar a se preocupar. E eu estou falando isso dentro de uma estrutura da Secretaria de Educação, de uma escola que faz parte da Secretaria de Educação, escola pública estadual, e que tem essa condição de comprar material, né? Mas outras prioridades são elencadas. Não estou aqui para avaliar se a prioridade é legítima ou se não é, sim, não sou eu que estou lá no dia a dia, mas ficou alerta de que, professor, o ano que vem terá novamente. Isso. Tente viabilizar por esse caminho. Por outro lado, está em andamento na Secretaria de Administração a licitação de Educação e Esporte para material esportivo para todas as escolas do Estado. Algo que já há algum tempo não acontece. Então, divididos por tipo de escola. E esses tipos de escola é de acordo com o tamanho, com a quantidade de alunos, enfim. Então, tem o tipo de escola 1, tem o kit de material 1. Tipo de escola 2, kit de material 2 e assim sucessivamente. Então, perceber a importância disso. E um outro ponto é o entendimento do estudante, o entendimento do profissional de como é que eu viabilizo isso. Eu acho que hoje está muito melhor do que era no passado. Eu não tinha na minha graduação nenhuma disciplina que ia versar sobre isso. Eu fiz um curso de licenciatura. Coincidentemente, foi a primeira turma da licenciatura depois que dividiu entre licenciatura e bacharelado. Foi a minha turma lá na Faculdade Salesiana. Então, não se tinha um debate em torno de... Tinha debate da gestão educacional. Mas a gestão do esporte enquanto política pública, ou a gestão privada, a captação de recursos, patrocínio, plano comercial, marketing, zero. E eu me formei em 2007, não tem tanto tempo assim, né? E a gente hoje já percebe os currículos de formação já com esse indicativo, então a gente já vê algumas iniciativas, algumas disciplinas, algumas mais consolidadas, outras um pouco menos, mas já tem cursos hoje, né, de formação para isso. Temos, né? Então, assim, tem curso no YouTube, por exemplo, gratuito, vários. Sim. Meu mesmo, inclusive, tem alguns, né, que as pessoas podem lá assistir, tirar sua dica, suas dúvidas, mas que é um movimento, né? Eu brincava com os alunos, conversando com as pessoas. Tem uma sériezinha na Netflix que é The English Game, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, que fala do início da profissionalização do futebol, onde o atleta não poderia se profissionalizar, né? Se a gente fizesse um contraponto disso lá atrás para, sei lá, 5, 10 anos atrás, era a gestão da modalidade, a gestão do esporte, era o mesmo princípio, né? Hoje em dia não é mais importante, é essencial. Não dá para dizer que assim, olha, não vai ter isso, não tem esse debate. Tem que ter. E aí, se tem que ter, o próprio mercado, os próprios estudantes já entendem a percepção e a movimentação, inclusive adotando a escolha de intervenção profissional nesse segmento. Ainda é pouco para a demanda? Pouquíssimo. As pessoas que, por exemplo, foram contratadas ou que são estagiários ou que a gente escolheu para ser cargo comissionado e tal, precisam muitas vezes de um tempo para entender como funciona a dinâmica. Eu precisei desse tempo, mesmo trabalhando, né, com a gestão pública, inclusive em alguns outros segmentos. A gente precisa não só compreender isso, mas diminuir esse espaçamento. E aí, em uma opinião, né, não é uma posição da secretaria, mas os espaços de formação eles precisam ser diariamente consolidados. Seja ela graduação, a mais longo prazo, mas de pequeno prazo. E aí eu vou trazer um exemplo. O Ministério do Esporte abriu no início do ano alguns editais. Programa Segundo Tempo, PELC, Vida Saudável, enfim. E nesse fórum, que eu citei agora há pouco, a gente se colocou à disposição para ajudar os municípios para construir esses projetos. Então, meio que entre aspas, um escritório de projeto, mas assim, vocês trazem a proposta, uma consultoria gratuita, vocês vão aqui, a gente vai dar o suporte, porque se o município for contemplado para isso aqui, para a gente é importante. Diminui a demanda. Porque diminui a demanda, né? Isso. E aí, recente, eu estive em Brasília semana passada e a Cássia Damiani, que é uma das diretoras lá do Ministério do Esporte, já dá muito experiente, já está lá há muito tempo, ela falou, olha, em Pernambuco teve 29 municípios contemplados, projetos contemplados. Esse ano. Esse ano, agora. E o histórico? Como é? O histórico era um pouco menor. 10, 12, 15. Então, né? Houve um grande agora... esse ano o volume de envios foi mais alto, então se for comparar o percentual da aprovação diminuiu, porque teve mais projetos, aumentou o número bruto,
mas diminuir o percentual. Se a gente parar de fazer isso, a tendência é com que diminua o percentual cada vez mais. Então a gente viu a iniciativa, entende onde é que está o problema, deu o suporte, a tendência é que no próximo ano, sei lá, esse 29 vire 50, esse 50 vire 80, esse 80, sabe? E a gente conseguir que as pessoas façam e mandem, porque o objetivo não era nem aprovar. A aprovação era uma consequência, o objetivo inicial era enviar. Era a pessoa entender, que o município entender que existe esse caminho. E destes que foram enviados, 29 foram aprovados. E que vão receber o recurso do Ministério para poder executar esse projeto. Então, para a gente isso é muito importante e, de maneira alguma, pode ser deixado de ter tipo esse momento. Que é tão importante quanto o repasse de recursos à execução de um projeto. Porque as pessoas vão ser atendidas na ponta em função da aprovação desse projeto, em função de um esforço do corpo técnico para poder que isso seja possível. Então é uma via nem de mão dupla, de mão, sei lá, quádrupla, para poder a coisa acontecer e a gente ter cada vez resultados mais significativos. Então você já sente esse avanço, né, na gestão pública do esporte. Você consegue, mesmo com pouco tempo, né, menos de um ano na gestão, você consegue fazer hoje tipo um raio-x, uma radiografia de como está essa gestão do esporte, essa questão pública do esporte. Pernambuco com relação ao nosso país, em relação aos outros estados, como é que a gente consegue fazer esse contraponto? Nós temos, em nível nacional, existe o Fórum dos Secretários de Esporte e Lazer. Então tem uma cadeira, cada estado tem uma cadeira, uma entidade constituída e tudo mais, enfim. E bimestralmente, trimestralmente, sempre tem a reunião do fórum no qual a gente consegue compartilhar em nível nacional o que é que tem acontecido. Qual a experiência boa que tem no Ceará, qual a experiência boa que tem no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte. A gente dialoga muito. Dialoga não só nos eventos, mas no grupo do WhatsApp, no dia a dia, liga, tira uma dúvida. Eita, estou precisando de um termo de referência de quadra, alguém tem? Aí você faz. É porque os estados não podem aderir à ata de registro de preço de município, né? Então a gente tem que fazer ou com o estado ou na esfera federal. Então os estados se ajudam muito, os 27. E aí nesse diálogo a gente consegue perceber que muitas coisas a gente está na vanguarda, está lá na frente. Por exemplo, Bolsa Atleta. Pernambuco é o segundo do país em número de bolsas. São 720. Quem tem mais que Pernambuco em número absoluto é o Paraná. Tem várias outras, mesmo sendo um valor da bolsa inferior. Para ter um paralelo, o estado de São Paulo tem 500 e pouca. Só que o estado de São Paulo tem 40 e poucos milhões de habitantes e a gente tem 9. Sim. E tem mais. Então, se você for fazer a comparação entre o número da população e o tamanho da população e a quantidade de bolsas, é um número muito significativo. Então, a gente percebe que nesse aspecto, por exemplo, a gente está lá na frente. Agora, tem outros que a gente precisa melhorar. E a gente já sabe internamente. E que o colega do lado faz muito bem feito. Então, por que não essa troca de experiência e tudo mais? Recentemente teve uma eleição do fórum, né? Então foi eleito o secretário do Distrito Federal, o novo presidente do fórum, o secretário do Rio Grande do Norte... É uma vez no ano? A cada 2 anos. O secretário do Rio Grande do Norte é o vice-presidente e tem um presidente de cada regional. Aí eu fui eleito presidente da Regional Nordeste. Perfeito. Né? A Sul tem o seu presidente e aí a gente dialoga em torno disso para poder trazer essa troca de experiência. Então eu diria que hoje a gente tem uma colocação, né, algo destacado. Mas destacado em relação ao que já acontece, mas eu diria que ainda mais destacado no que se refere às possibilidades. Porque Pernambuco ele tem uma capacidade regional de muitas interseções, de muitas coisas. Seja por estar no meio da região, seja por ter um histórico, né, do povo bairrista, lutador, que sabe que se posiciona e tudo mais. E isso traz algumas facilidades e se fortalece no debate, né? A gente brincava no fórum, a secretária de Alagoas disse assim, não, o presidente do COB mora em Maceió, o presidente da CBDU é de Alagoas, o presidente da Câmara é de Alagoas, e o presidente da República é de Pernambuco. Aí foi aquela risada no começo e tal. Só que no sentido de você sempre se posicionar como um agente importante. Isso. Não é competir com o estado. A gente não está competindo com o vizinho. Ele tem a competição interna dele. Sim. E a gente tem a competição interna nossa. É uma prova,
natação, o atletismo. Eu vou correr contra o meu próprio tempo, não questão do importa o restante. protagonismo. Exatamente. Como acontece na política e em outros setores, né? Então a Econômico gente também. tem essa busca No por esporte ter também. esse esporte e esse resultado. Então, no ponto do posicionamento a gente tem, mas eu ainda acho que pode melhorar algumas situações que com o tempo, um pouquinho mais de tempo, a gente vai conseguir esses espaços. Aproveitando que o amigo Luciano falou aí do governo federal, observamos que recentemente tiveram algumas agendas, sejam aqui em Pernambuco ou no Distrito Federal. Inclusive, observamos uma foto com o novo ministro, né, do nosso secretário que está aqui presente, né, também com algumas representações lá de referência do Ministério. Queria saber perspectivas boas, razoáveis, ótimas, tendo em vista retomadas aí de editais, de referência no âmbito da educação física, nessas interfaces aí das perspectivas esportivas. Qual é o sentimento? Porque chega lá o Luciano para dialogar com o setor político, com acúmulo político e com acúmulo técnico. Sim. Então é uma conversa, vamos assim colocar, direto ao assunto, até porque como estudante ele vivenciou, depois, seja na graduação, na pós-graduação, aprofundando na gestão enquanto profissional, sendo referência no assunto e estando secretário agora. Uhum. Então, eu acho que a perspectiva ela é a melhor possível. A gente foi muito bem recebido pelo ministro Fufuca e todo o corpo técnico das distintas secretarias que existem no Ministério do Esporte. E a nossa ida lá não foi uma ida de solicitação do recurso X, do recurso Y, do projeto A, do projeto B. Foi no sentido de dizer assim, olha, aqui são nossos projetos, quais são as interseções entre o que a gente está propondo e o que vocês estão pensando em política? O que é que a gente pode ajudar vocês e o que é que vocês podem ajudar? Ótimo. Né? Então, por exemplo, do ministro Fufuca foram 2 pontos. Um foi o Centro de Formação Esportiva, que eu expliquei agora há pouco, e que a Cássia também estava presente e colocou algo bem interessante, inclusive para pensar uma estruturação nacional em torno dessa mesma lógica que a gente está implantando em Pernambuco, como também o programa, né, o projeto Cidade do Esporte que a gente montou para a Arena de Pernambuco. Já os primeiros passos já estão em processo, a gente espera que até o início do próximo ano todas as etapas estejam consolidadas. E aí quando é feita a fala, né, e ela não é uma fala de pedido, como eu disse, a receptividade ela é diferente. Né? As pessoas começam a dar importância não mais para a solicitação, que aí tem um caráter muitas vezes político, e que não é menos ou mais importante, é tão importante quanto. Mas ela vai dar a voz à questão do argumento. E aí o argumento ele traz uma outra conotação, porque você acaba descobrindo coisas que não são públicas na política do Ministério. De algumas ações que, olha, a gente está pensando em fazer uma ação X que está para sair o edital lá de registro dos estados e municípios no período tal. Bora fazer um piloto? Bora. Outro exemplo. A Lei Geral do Esporte prevê um sistema de monitoramento de esporte e lazer, que é uma dor nossa. Eu não consigo dizer hoje, por exemplo, quantas pessoas fazem esporte em Pernambuco. Você vai ter dados do IBGE, de algumas entidades de pesquisa e tudo mais, mas que são dados aproximados. Mas quem faz? É homem, é mulher? Qual é a faixa etária? Seria tipo um observatório. Onde estão? Onde moram? É no sertão? É no agreste? É na zona da mata? Na região metropolitana? Onde é? Como funciona? Qual é a modalidade? A gente não tem. E aí, com essa minha dor, Ministério, como é que vocês estão pensando em fazer isso? A gente não sabe ainda. A gente está estudando, está vendo, está visualizando. Olha, Pernambuco tem uma proposta assim. Vamos fazer o piloto do que vocês estão pensando aqui em Pernambuco. Atende a gente e se funcionar, porque vai ser um piloto, a gente replica isso em nível nacional. Então a abertura tem se dado num caráter técnico, o que é muito bom, porque reconhece a importância de um trabalho, né? Reconhece de que o trabalho está sendo feito de uma maneira exitosa. Até que pode ser as dores dos outros estados também. E as dores, muitas delas, é o que a gente escuta no fórum. Olha. É o que a gente entende que é uma demanda da região, uma demanda do país, muitas vezes. Então, esse movimento de discutir tecnicamente e conseguir ter a capilaridade de aprofundar o debate
trazem várias possibilidades. Porque o que a gente está defendendo, o que a gente está falando, não é fruto do que eu acho. É fruto de um acúmulo, pessoa física também, claro que a gente não pode se distanciar disso, mas é fruto de um levantamento de informações que a gente fez de toda a comunidade. Então, eu sou apenas um porta-voz responsável por desenvolver essa articulação e, consequentemente, após uma dada implementação. Mas aproximar da relação técnica tem nos trazido muitos benefícios, muitas possibilidades, mas, por outro lado, isso só se dá ao outro lado, ao Ministério do Esporte, no caso, está disposto a. Porque também, se não estivesse, não teria argumento técnico que fosse trazer nada. Então, esse debate tem sido muito interessante. As possibilidades de projetos acontecendo aqui, capitaneado por Pernambuco, é bem interessante. Falando em projetos, você falou agora há pouco de projetos da Arena Pernambuco para acontecer. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto que está para sair do papel e falar um pouco da Arena Pernambuco. Como é que está esse equipamento grandioso que é a Arena Pernambuco? E quais são os outros projetos que tem para a Arena? E um adendo só, não é a pergunta, lembrando que a Arena também é gerenciada por um professor de educação física, um profissional, que é o professor Marcos Nunes. Exatamente. Então, tá em boas mãos, em excelentes mãos a Arena de Pernambuco. O equipamento é um equipamento que eu tenho particularmente um carinho muito grande, né? Na época que eu estava no Clube Náutico Capibaribe, o Náutico na época mandava os jogos lá e eu era responsável por fazer a operação dos eventos e tal. Então, esse dia a dia no equipamento era algo muito importante foi muito importante para a minha atividade profissional. E aí, quando eu recebi o convite no início do ano, pensando o que se fazer, o que encaminhar em relação à Arena Pernambuco, uma das coisas que a gente falava internamente é o seguinte: olha, a gente tem que perceber a moeda de avaliação da entrega à Arena. Né? Uma coisa é você olhar a moeda financeira. Outra coisa é você olhar a moeda do atendimento. Né? A população não vai questionar, por exemplo, se a escola, o hospital, a delegacia de polícia ou qualquer outra política pública se paga. Por quê? Porque está muito clara a entrega para a população disso. Perfeito. Então, se a entrega é efetiva, não importa o custo. Claro, ele tem que ser aplicado com responsabilidade, tem tudo, mas o que importa muitas vezes é o atendimento. E no caso da Arena, o que a gente percebeu foi o seguinte: olha, o Estado mantém um equipamento no qual quem usa é a iniciativa privada. Seja alguma produtora que aluga o equipamento para fazer um show, ou seja um clube que aluga o equipamento para fazer algum jogo. Mas a população, ela paga para usar ali. Isso. Ela paga o ingresso do jogo, ela paga o ingresso do show, e aí há um distanciamento. Logo, a moeda de avaliação ela passa a ser econômico-financeira. E do ponto de vista da gestão do equipamento e o custo para manter ele em pé, funcionando, em sua plenitude, é muito alto. Onde a produção de atividade da iniciativa privada não vai dar conta. Até porque o custo ele é proporcional. Quanto mais se usa, mais se paga a conta de energia, mais se tem manutenção, mais se tem segurança, mais se tem limpeza. Então, mais se tem desgaste. Mais tem desgaste, e por aí vai. Então, engraçado, né, que eu perguntava: olha, quem é que vai assumir a Secretaria Executiva de Esporte, que eu preciso dialogar com essa pessoa para poder fazer um projeto aqui em parceria junto com a Arena Pernambuco. Acabou que essa pessoa fui eu mesmo. E aí eu marquei uma reunião comigo mesmo, né, brincadeiras à parte. Quando o Marcos veio para a Arena, a gente sempre manteve um excelente diálogo, né, muito parceiro em relação a todos os projetos. E aí surgiu a questão do projeto Cidade do Esporte. O que no passado era o projeto de construção do estádio, era a Cidade da Copa, né? E que, enfim, não cabe a mim avaliar o porquê isso aconteceu, mas o projeto terminou no estádio, né? E aí, se é um equipamento esportivo, se ele tem que mostrar um atendimento, ele tem que aproximar da população, de fato chegar na ponta, ou por que não a gente começar com o esporte? Então, a primeira coisa a se fazer é o legado físico ele ficar como um legado cultural, aquilo que a gente conversava no começo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi implantar um núcleo de formação esportiva, do Centro de Formação Esportiva. Porque já tinha toda a estrutura pronta. Não tinha que botar um ar-condicionado, um tijolo, nada. O que a gente precisava de material e recursos humanos.
E vai um registro aqui, sem querer interromper o secretário, até peço desculpas, mas uma estrutura aí com um excelente corpo de profissionais e um excelente coordenador. Sim, perfeito, exatamente. E aí você implementa lá com o coordenador nosso, Fabiano Souza, lá, o Choquito, né, que todo mundo conhece, né? Ninguém conhece como Fabiano, mas com o Choquito todo mundo sabe quem é, né? E aí implantamos o núcleo de formação o Centro de Formação Esportiva. Foi a primeira coisa. Em paralelo, a gente começou a fazer uma articulação com o Comitê Paralímpico Brasileiro para pedir centros de referência paralímpico, que já acontece no estado. Em Recife, o Prefeitura do Recife tem um núcleo desse que funciona lá no Geraldão. Então, solicitamos núcleos do Centro de Referência Paralímpico para ter no estado. E aí pedimos 3. Um na Arena de Pernambuco, para ter outro no Agreste e outro no Sertão. Além disso, começamos já está em processo aí licitatório da compra de equipamentos voltados a um grande laboratório voltado para o alto rendimento esportivo, onde os atletas, os treinadores tenham um espaço público para poder medir, acompanhar e fomentar o seu alto rendimento esportivo para aqueles que assim o fazem. E aí ter o núcleo de alto rendimento na Arena. Como também algo que a gente está dialogando com o Ministério do Esporte, um centro de treinamento voltado para o futebol feminino, que é uma política, um decreto foi publicado pela Presidência da República de incentivo ao futebol feminino, com vistas à Copa do Mundo Feminina, que o Brasil está candidato, e Recife, né, Pernambuco é um estado sede para a Copa 2027, na Copa do Futebol Feminino. Então, um núcleo voltado para o futebol feminino dentro da Arena. Então, assim, vários projetos, né, esportivos diferentes, mas que dentro do guarda-chuva eles juntos, né, unidos, se transformam a cidade do esporte. Mas isso é a parte de atendimento direto à população, mas ainda tem os eventos do mesmo jeito, ainda tem os jogos do mesmo jeito, né, tem os clubes, né, a gente recebe jogo lá, né, dos pequenos da Série A2 até Náutico Esporte Santa Cruz com essa possibilidade. Então, é um cuidado que o governo do estado de Pernambuco tem em relação à Arena, mas um olhar voltado ao atendimento da população. Inclusive no sentido de, eventualmente, caso seja necessário, se eu estou atendendo a população, justificar novos investimentos. Então, essa é a roupagem, né, o entendimento que a gente tem em relação ao equipamento. Não fica com a nossa secretaria, não é um equipamento que a gente faz a gestão. Perfeito. A gestão é muito bem coordenada lá pelo professor Marcos Nunes, dentro da Secretaria de Turismo e Lazer e a Impetur, mas há um diálogo muito interessante para poder a gente trazer para a Arena como principal equipamento esportivo do estado, né, atividades esportivas acontecendo sistematicamente para toda uma comunidade que tem ali em volta, né, dos municípios de São Lourenço e Camaragibe. Perfeito. Professor, o professor Tchê colocou muito bem aqui a questão de o senhor ser profissional da educação física, formação, com toda a expertise e experiência. Como você avalia, né, essa questão de um profissional da educação física estar à frente da pasta, né, e a importância disso para o mercado da educação física? Né? Isso. Eu, num determinado momento da vida, eu dizia, né, podia até defender aqui agora, de que tem que ser da educação física e tal. O cargo de secretário é um cargo político, né, cuja competência e habilidade está muito mais direcionada à articulação do que necessariamente à execução técnica. Né? Eu preciso, de fato, ter um corpo técnico muito eficiente para dar conta do que for. Por outro lado, qual é a vantagem que aí, né, a mim talvez atribuída? Né? Porque eu sei do que está sendo discutido. Então, você acaba com que tem um repertório para defender e chancelar ou não o que quer que seja. Então, vou trazer sempre eu trago exemplos, né? A gente tem um programa chamado Academia Pernambuco, que são academias de musculação, de ácido inoxidável, que estão espalhadas no estado. Tem 22 no estado. Né? E aí a gente percebeu uma preocupação de que a Secretaria de Saúde tem projetos voltados para incentivar a atividade física. As academias da saúde, academias das cidades, né, que é do estado, tem a Academia da Saúde, que já é verba do Ministério da Saúde, mas que estão dentro de um guarda-chuva dentro da educação básica. A nossa não. Ou não a princípio. Traz a Secretaria de Saúde, vamos dialogar de igual para igual para dizer assim, olha, isso aqui, ele pode estar aqui,
dessa maneira. Porque isso implica nos recursos, né? Implica no recurso, implica na execução, implica em uma série de outras questões. Né? E aí a vantagem de ser da área é porque você consegue fortalecer esse debate e fazer essa argumentação. Né? Como também responder às solicitações. Quando uma federação pede, ou quando alguém fala, ou quando alguém faz, você sabe o porquê é possível e você sabe também o porquê não é possível. O que é de fato necessário e o que de fato não precisa para atender um determinado objetivo. Otimiza, eu não preciso, sei lá, eu sou de judô, um tatame Recoma, que é o mais caro que tem, para fazer um projeto de iniciação de judô. Aquele que eu compro de EVA ali na Rua das Calçadas serve para iniciação. Né? Então eu consigo, em vez de comprar um jogo desse, com esse preço aqui eu compro 8. E são 8 locais atendidos. Isso. Mas por quê? Porque eu sei. E como é que funciona? Agora, ninguém da educação física ou de qualquer outra área sabe tudo da área. Não tem como. Né? E assim, eu pergunto. Professor, isso aqui como é que funciona? Você busca análise técnica para poder fundamentar aquilo que vai ser comprado, que vai ser adquirido, que vai ser feito e tudo mais. Então essa é a grande vantagem. Mas não adiantaria se fosse apenas eu. Se não tivesse o corpo técnico da secretaria, que é quem de fato executa as atividades. Está acontecendo agora. A gente está aqui e está lá no São João acontecendo os jogos solidários da pessoa idosa. Com muita adesão, por sinal. Atendendo exatamente 1.497 idosos em 9 municípios diferentes, lá dentro do São Dumont, fazendo atividades, N atividades. Existe um corpo técnico que construiu isso e está fazendo a execução. Então, acho que para a educação física é importante, não só no ponto de vista do demarcar o espaço, assim, para qualquer área isso é extremamente importante, chancelar a importância da formação profissional, agora ampliar o processo. Que ele seja da base, que ele seja da execução, que ele seja do planejamento, que ele seja na parte da concepção. Porque talvez o grande trabalho do secretário, do agente político que está envolvido, além da questão da articulação, é pensar, é ver, conceber, junto aos pares, como é que aquela política vai ser implementada, como é que ela vai ser desenvolvida. E se a gente conseguir trazer isso para dentro da educação física em relação àquilo que compete à sua temática, será um ganho para a área, sem sombra de dúvidas, mas especialmente para a população. Perfeito. Qual é ou quais são os maiores desafios hoje da pasta? Bem, recurso sempre é um desafio, né, para todos. Né? Sempre é um desafio, mas como eu disse também no começo, a partir do momento que você consegue entender a capacidade de ser intersetorial e de articular, daqui a pouco você tem um recurso que não é seu, mas ele só não passa por você. Mas ele está executando uma política que é de esporte. Mas as pastas, eu sei que a pergunta pode parecer capciosa, mas porque sabemos que em governo, muitas vezes, embora todos e todas sejam governo, mas tem às vezes os setores diferentes. Em via de regra, as pastas são parceiras também? Sim, sim. E aquelas que no começo não eram, eu aperrei tanto que acabaram que se tornaram. Coisa boa. Né? Mas a gente tem um trânsito muito legal e as pessoas têm dado atenção aos projetos esportivos. Mas quando você for ver lá na frente, vamos ver o orçamento do Estado relacionado ao esporte. É X. Só isso? É X. Só isso, aparentemente. Mas tem Y acontecendo na Secretaria de Saúde, Z acontecendo na Secretaria de Defesa Social, não sei quem Desenvolvimento Social e tal. E aí você, se for juntar isso, tá no mesmo governo. Então não tem assim, necessariamente uma ideia de ser protagonista do ponto de vista do gerenciamento do recurso. Não. É o atendimento. Agora, o que a gente pede sempre é o seguinte. Consulte-nos. Porque quando tem um problema na área, as pessoas vão procurar aqui. Então vai fazer uma reforma da quadra. No programa Juntos pela Educação tem 334 quadras novas ou a cobertura. Né? E aí a gente escuta alguns relatos aqui, poxa, a obra foi assim, podia ser assim, sabe? E aí, quando vê, já está feito. Né? Então a gente tem que dizer, consulta a gente, emitir um parecer, ver como é que pode fazer isso da melhor maneira. Que é uma questão bastante levantada pelo Conselho da Educação Física, que é com relação às quadras cobertas. Sim. Né? Deve ser uma atenção cobrado especial. Sistematicamente. Né? Cobrado, digo, no sentido propositivo, colaborativo, de incentivo.
e na lógica que o secretário está aqui colocando, porque é evidente que as pessoas vão atrás do recurso e muitas vezes do imediatismo, da urgência, como ele colocou muito bem as duas palavras, me ajude, mas um parecer técnico é fundamental e uma orientação de quem possa dar tal parecer vai otimizar recursos. Porque às vezes um problema numa obra, que a gente falando de obra, por exemplo, não é incapacidade do engenheiro, não, é simplesmente o entendimento de como é que aquilo repercute. Isso. Né? Eu já, fora do governo, eu vi uma reforma de um estádio de futebol onde o piso do vestiário é de azulejo. Aí eu comecei assim, meu amigo, imagina um atleta pisando aqui de chuteira. Isso. Vai cair, não vai? O piso pode ser de qualquer jeito, mesmo de cerâmica, né? Eu falei de cerâmica. Tem que ser um piso emborrachado, não sei o que e tudo mais. E aí você tem que ter essa referência da competência técnica na montagem dos termos de referência quando vai para a licitação. Isso. Entre a melhor bola do mercado e um coco, né? É você descrever ela tecnicamente, como é que ela atende bem a sua atividade. Se a descrição for boa, o material vai ser bom. E aí, para isso, precisa desse respaldo técnico para poder acontecer. O governo do estado tem 1.056 escolas públicas estaduais no estado. Destas, pouco mais de 50% tem cobertura de quadra. Tem quadra coberta. Tem quadra. Perfeito. Tem quadra. Algumas são cobertas, outras não são cobertas. Tem um levantamento de quantas são cobertas? Tem. Aí, com essas 334 novas, vai chegar perto de 70%. Cobertas. Existente e coberta. E as que estão sendo construídas agora, estão sendo construídas com a cobertura. Perfeito. Claro, tem escola que o terreno é pequeno, a quadra é menor. Isso. Tem escola que o terreno é grande e a quadra é tamanho profissional. Isso vai se adequar à realidade de cada um. Mas é um entendimento da governadora, é um entendimento em relação ao governo do estado, dizer assim, olha, não tem como desassociar a atividade esportiva da escola, da educação básica. Perfeito. E aí, um dos elementos para fazer isso é ter uma estrutura mínima que seja guardando as devidas proporções da estrutura da escola. Mas ter o material, e aí ter os professores, e aí vem toda uma outra relação para poder completar isso, que a professora Ivaneida, nossa secretária de Educação e Esporte, tem acompanhado isso de perto e tem se colocado muito à disposição acerca do entendimento da importância não só do esporte, da Secretaria Executiva de Esportes, mas especialmente da aula de Educação Física na escola, que é de uma outra Secretaria Executiva dentro da educação, mas que a gente tem uma relação e uma proximidade de debate, de diálogo, de conversa, para poder isso impactar também na aula da Educação Física. Porque se impacta na aula da Educação Física dentro da escola, consequentemente, impacta em esporte. E aí a avaliação é não só, como eu disse lá atrás, de concepção, de entendimento técnico do que vai ser citado, do que vai ser executado, e muitas vezes o professor, o aluno, a comunidade, quando é alvo daquela política, não necessariamente ele consegue compreender o caminho que ela traçou. Mas às vezes é uma reunião que você se posiciona e mostra que a formação na área é importante em função disso, disso e disso, e que traz o entendimento A, B e C, que aí o respeito e a procura técnica para poder solucionar o problema, a possibilidade de erro ela diminui assim muito, drasticamente. E aí é o trabalho que a gente está tentando desenvolver. Maravilha. Secretário Luciano Leonídio, parabéns pelo trabalho. É um prazer lhe receber aqui no CREFcast. Tá? Chegamos ao final. Professor Tchê, obrigado pela presença também e faculta a palavra aí para as considerações finais, professor Tchê, secretário Luciano Leonídio. Bom, quero agradecer aqui mais uma oportunidade qualitativa de aprendizagem aqui junto ao CREFcast, agradecer a todos e todas que seguem fazendo parte do nosso Conselho Regional de Educação Física, nosso CREF12, saudar nosso presidente Lúcio Beltrão, diretoria, conselheiros, conselheiras, corpo técnica, o coletivo aqui dos bastidores do CREFcast, o amigo Fernando na mediação, profissionais que seguem dinamizando e demandando junto ao Conselho e, evidente, ao amigo secretário Luciano, referência aí, pessoa muito solícita, não é de hoje, está secretário e segue com a mesma característica aí acumulada aí ao longo de uma caminhada admirável,
sem pisar em ninguém. Enfatizo isso aqui também, uma caminhada ao lado dos pares, colaborando, torcendo pelo crescimento aí do esporte, da educação física, dentre outras áreas do conhecimento. E está secretário, mas desde sempre se colocou à disposição. Estou dando um depoimento um pouco mais particular, que não é muito característico da minha pessoa, porque já tive em outras oportunidades, né, o prazer de tê-lo colaborando voluntariamente aí com demandas, elucidando, encaminhando. Realmente faz exercício de alteridade e enfatizo sem pedir absolutamente nada em troca. Então, parabéns ao secretário, parabéns à gestão, a gente segue torcendo aqui, respeitando todas as outras experiências e parabenizá-lo também pela questão ética da forma que tratou um tema que muitas vezes é polarizado nos ambientes e tratou com responsabilidade profissional. Secretário. Eu que agradeço aí, Tchê, Fernando, pelo convite e saudar também o presidente Lúcio Beltrão, né, pela iniciativa, né? Acho que a gente comunicar em relação aos pares da educação física é bem importante, né? Nos mais diversos segmentos, para dar a possibilidade de todos conhecerem todos. Eu acho que isso é de extrema valia. E para a gente da Secretaria de Esportes é um desafio muito grande, mas o engajamento e a proximidade que toda a comunidade esportiva tem se apresentado, né, no debate, no diálogo, no desenvolvimento das ações, nos dá aquela força diária, aquela coisa a mais para a gente poder ir atrás dos nossos objetivos e, de fato, a gente conseguir alcançar, né, aquilo que dizíamos no começo, que o legado ele seja cultural, que ele esteja impregnado nas pessoas em relação à importância da educação física, à importância do esporte para o atendimento de toda a população. Se a gente conseguir contribuir um pouco com isso, e quem vier na sequência, eu sei que eu não estou no cargo, eu não vou estar para sempre, mas quem vier na sequência com esse mesmo entendimento e conseguir dar seguimento, certamente a gente vai colher bastante frutos para o esporte, para a educação física e especialmente para a população. Obrigado pelo espaço. Gratidão, agradeço a presença dos senhores. Luciano Leonídio, secretário executivo de esportes do governo do estado de Pernambuco. Professor Tchê Henrique Coll, professor da Universidade Federal de Pernambuco, conselheiro do CREF 12 Pernambuco, Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco. E você que nos acompanhou e vem nos acompanhando, o CREFcast, fique atento aos próximos episódios. Você que acompanha pelo canal do YouTube, curte, comenta, deixa teu comentário. Você que acompanha pelas plataformas de áudio, vai lá na playlist, fica ligado aí nos próximos episódios do CREFcast. A gente fica por aqui. Até a próxima.